Tamo junto! Tá sim. Cidade, voltamos! 8h38, Aninha! Estamos de volta, bora encerrar muito bem a sexta-feira com calma aí na área. Vamos fechar a semana calminho, do jeito que a gente gosta. Do jeito que a gente gosta, como se o programa já não tivesse sido totalmente impactante. Mas enfim, uma parceria aí com o Espaço Calmamente. Dr. Davi Sender já está por aqui. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo. Bom dia, doutor Davi, prazer recebê-lo mais uma vez. Bom dia, Homero, bom dia, Aninha, e bom dia, ouvintes. Isso daí. A gente tava com saudade, né, Aninha? Sexta Tava. passada ele não veio. Exatamente, mas a gente gosta também de dar uma mesclada, receber o Dr. Rafael também, inclusive um beijo pra ele. E doutor Marcelo Jacob, que está sumido. Exatamente, mas volta e meia ele aparece, né? É isso daí. Homero, Oi. hoje é uma data muito especial porque a gente celebra o Dia do Dentista, uma profissão essencial para a nossa saúde e bem-estar. E para marcar essa data com chave de ouro, a gente vai receber hoje um convidado muito especial, que é o Dr. Leandro Steca. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado também pelo convite, né? É claro que eu estou aqui representando um número enorme de dentistas que certamente estão celebrando hoje essa data, que é muito especial. Não sei se vocês sabem, inclusive, é só no Brasil que a gente comemora o Dia do Dentista hoje, dia 25, No mundo, o restante do mundo é comemorado no dia 3 de outubro, ou seja, na verdade a gente tem 2 dias para celebrar essa data aqui. Nós comemoramos, na verdade, não só pelo Dia do Dentista, pela profissão, mas também para lembrar a conscientização da saúde bucal. Maravilhoso. Doutor Leandro, bem-vindo, prazer recebê-lo e conhecê-lo e parabéns pelo dia de hoje. Exatamente. Obrigado. E também para todos os dentistas aqui de JF Verdade. no Brasil, né? Lembrando que a gente está ao vivo no Instagram do Espaço Calmamente, no Instagram também do Dr. Davi Sender. Você pode acompanhar aí a partir de agora, então, ao vivo, o Calma Aí de hoje. Bom, o Dr. Leandro, apresentando o nosso convidado, é CEO do Grupo Simpla de Clínicas Odontológicas, dentista há 25 anos, e idealizador do movimento Odontologia Empreendedora, professor universitário e mentor de dentistas em todo o Brasil. Bom, hoje a gente vai aproveitar o conhecimento e também a experiência do Dr. Leandro para desmistificar alguns dos mitos mais comuns sobre a odonto, mostrar a importância de um cuidado sério e responsável e como que a desinformação, Homero, pode prejudicar tanto a saúde mental quanto a bucal, porque tem ligação, tá? Então o programa está começando, o nosso WhatsApp também já está liberado para você mandar perguntas e suas dúvidas. Doutores, quais são os principais mitos aí que vocês observam circulando na internet e também nas redes sociais dentro do campo da odonto, né, principalmente o doutor Leandro, e quais os impactos disso para os pacientes? Pois é, hoje a gente tem um problema muito grande que é essa informação de rede social chegando de todas as formas, né, para o leigo, e não tem como a gente filtrar muito bem o que será que realmente é verdade ou não. E uma coisa muito importante que tem preocupado a gente é exatamente um mito que está surgindo hoje com relação ao próprio uso do flúor. Eu não sei se vocês já perceberam, mas estão começando a tirar o flúor do creme dental. Né? Muito creme dental sem flúor agora, à base de carvão. De onde está vindo isso? Que ideia é essa? Né? E eu vou falar para vocês que ideia maluca é essa. Por quê? No Brasil, hoje, nós temos o flúor na água, então a gente não tem como fugir dele, tá? Ele já está ali. Vocês estão bebendo um copo d'água, vocês estão bebendo flúor. Isso foi colocado há dezenas de anos atrás aqui no Brasil, principalmente porque a gente tinha um índice muito alto de cárie. As pessoas tinham muita dificuldade de acesso à odontologia, obviamente, ao conhecimento da higiene bucal. Então, o flúor, ele entra como uma forma de fortalecer os dentes. E olha que interessante, ao longo dos anos, houve realmente uma diminuição do número de dentes cariados, perdidos, obturados, principalmente por conta da utilização do flúor. Só que, agora com um novo movimento que está surgindo dentro da odontologia, onde estão querendo tirar produtos químicos de todos os lugares, inclusive o flúor. E olha só que coisa interessante. Esses profissionais que hoje estão defendendo que o flúor não deva estar no creme dental e também que não deve estar na água, são profissionais que estão dizendo que o flúor ele pode causar um problema que seria a calcificação da glândula pineal, que está lá no cérebro. E olha só como é que eles pensam, como é que eles chegam nessa conclusão. Fazem alguns estudos que não necessariamente são verificados, tá? E ainda por cima dizem que essa calcificação da glândula pineal no cérebro pode trazer alguns problemas, como a modulação do sono, e o Dr. Davi vai falar um pouquinho sobre isso pra gente, e ainda estão entrando no campo da espiritualidade.
porque esses dentistas também dizem que essa calcificação atrapalha a mediunidade. Gente, eu acho que está indo muito longe um pouquinho com essa história de tirar o flúor. Por quê? A gente não pode esquecer, nós ainda estamos no Brasil, onde grande parte da população ainda não tem acesso a uma odontologia de qualidade. Grande parte da população não tem acesso a métodos de higienização bucal. E quando você começa a remover um produto que sempre foi cientificamente comprovado e que protege e previne cáries de uma população que não tem acesso à odontologia, isso é muito sério. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas informações que estão sendo propagadas atualmente e a gente sabe que, claro, todo produto químico em excesso faz mal. Mas a quantidade de flúor hoje que a gente tem presente tanto na água potável quanto nos cremes dentais, ela não é uma quantidade que realmente possa ser tóxica a ponto de causar um problema para o ser humano. Deixa eu fazer uma pergunta que chegou aqui, aproveitar o tema. Ó, bom dia, doutores. Estou ouvindo falar da aplicação do flúor e me veio a lembrança. Na minha época de escola, não sou tão velho assim, aplicava flúor nas crianças. Hoje ainda existe isso, sabem dizer? Obrigado. Sim, sim, a gente ainda tem esses trabalhos, principalmente em escolas públicas. Por quê? Porque eles não têm acesso a um dentista particular. Né? Porque o dentista particular, o odontopediatra, hoje, se você tem condições de levar o seu filho no odontopediatra, ele vai conseguir fazer esse controle, né? Inclusive com a aplicação de flúor se necessário. Nas escolas públicas, a gente ainda tem esse trabalho, né? Que normalmente é ofertado principalmente pelas faculdades, pelas universidades que levam os estudantes lá, e isso ainda acontece, tanto é que a gente sabe que realmente funciona. Respondido. Sim, mas é algo a se pensar, né, gente? Chico Xavier não escovava os dentes, entendeu? Mas voltando para eu entender pro que importa, né? É que brincadeira, gente, brincadeira. Não, pois é, a mesma coisa acontece em relação à saúde mental. Cada vez mais, né? As pessoas têm um movimento, a gente sempre fala assim, existe a ciência e existe a pseudociência, tá? A ciência, ela existe a partir de um controle metodológico super complexo, tá? Pra gente conseguir, isso tudo começou no início do século, né? A gente foi por conta desse modelo que a gente teve, inclusive de revolução das universidades de medicina, que foram para, a gente fala de flexneriano, que eles modificaram o estilo de medicina. Antigamente era assim, lembra que o médico que tinha o jaleco mais sujo era considerado um médico mais experiente. Né? A gente foi entendendo que não, bactéria era um problema, né? Sujeira era um problema. Então, a partir disso que a gente teve a descoberta do anestésico, do antibiótico, né? Justamente porque a gente foi entendendo, tá? Exclui o que não funciona, pega o que funciona, desenvolve e assim por diante. E é curioso, na verdade, que o mundo ele dá muitas voltas, né? Diz assim, que tem um movimento quase helicoidal, assim, na verdade, porque não é nem volta, ele evolui. Até, Leandro, a questão de usar carvão, né? Se parar para pensar, não é nem tão antiga, né? No início dos primórdios da odontologia, usava-se cinzas, né, para escovar os dentes. Foi tipo as primeiras formas de pasta de dente, não era isso? Isso mesmo. Na verdade é uma forma abrasiva, né? De você remover a placa bacteriana. E esse é o grande problema, inclusive, né? Quando você fala pasta de dente de carvão, que carvão é esse? Porque a gente está falando de grânulos de carvão. É um pó, sim, bem fininho, sim, mas que em contato com o esmalte do dente, ele arranha. Ele arranha. E aí a gente não fica sabendo porque é microscópico e com o tempo você pode causar, inclusive, um desgaste dos dentes. Então, muito cuidado com as fórmulas caseiras, inclusive. Isso é verdade. Doutores, como que a desinformação pode prejudicar o diagnóstico e o tratamento, tanto na odonto quanto na psiquiatria, juntando aí as duas especialidades de hoje? Quais são as consequências dessa desinformação para os pacientes? Olha, se a gente parar para pensar, que a desinformação, ela já é um grande problema em si mesma, né, por conta de estigma, né, que na verdade já aumenta o estigma de coisas que a gente quer quebrar o tempo todo, para que as pessoas tenham melhor qualidade de vida, maior tempo de vida. Né? Para mim, na verdade, o maior problema da desinformação é quando ela é vestida por alguém que tem vamos dizer, um carimbo, né? Uma pessoa que em tese pode ter algum nível de autoridade. Isso é o mais perigoso que a gente tem. Essas são as grandes desinformações.
Então a gente faz um trabalho muito grande para conseguir instruir as pessoas, porque a gente se baseia em algo que vai ter benefício de curto, médio e longo prazo. Né? Muitas dessas técnicas, algumas delas podem ter algum tipo de benefício de curto prazo. Algum tipo de sintoma, né? O paciente, por exemplo, quer um hormônio, aí vai dar um hormônio e aumenta a força. Mas depois o paciente acaba, como a longo prazo, o paciente acaba batendo na porta do psiquiatra ou de outro endócrino, porque deu outros problemas, né? Então, assim, no caso da odontologia, eu infiro, né? Então você vai poder responder para mim, Leandro, que na mesma medida, a pessoa fala, vou escovar o dente com carvão. Beleza. Vamos dizer que não dê problema agora, mas se você, quais são as consequências de você usar um produto que é abrasivo de longo prazo? Né? O grande problema aí, na verdade, eu vou até te dizer que não seria nem por você ter um doutor na frente e essa pessoa está determinando. Hoje, no mundo que a gente vive, os influenciadores, eles estão com o poder de influenciar as pessoas maior do que os próprios profissionais. Mas eu posso falar uma verdade que é o que eu acredito? Isso só acontece porque os próprios profissionais deixam. Se existe hoje um influenciador defendendo um determinado creme dental, uma forma de se tratar os dentes, e obviamente da forma como ele acredita que seja, é porque também tem alguém que está calado e não está falando a verdade, o que deveria ser feito. Então eu acho que hoje, antes da gente se posicionar contra, né, esses influenciadores que estão propagando técnicas, métodos que não são cientificamente comprovados, a gente tem que olhar primeiro quem são os profissionais também que estão aí no mercado, assim como o doutor Davi Sender está aqui sempre, toda semana, para poder elucidar as questões da psiquiatria, mas quem são hoje os dentistas que estão também indo para o público e falando assim, gente, a verdade é que deveria ser feito isso. Então, antes da gente falar mal, vamos olhar o que a gente pode fazer de melhor pelo público. Muito bom. Como que a gente pode passar essa informação, doutor Leandro, para lidar com as redes sociais? Em quem a gente pode acreditar? Como que a gente faz para ligar esse alerta para o nosso ouvinte nas redes sociais, principalmente em quem acreditar? Como que ele vai entender isso? Pois é. Deixa eu emendar uma pergunta, doutor, que chegou aqui, e como fugir do algoritmo? Porque hoje o tempo todo é propaganda invadindo rede social e esses patrocinados. Como fugir disso e não cair nessas armadilhas da modinha? Obrigado. Acho que eu consegui emendar a pergunta. Esse é um perigo muito grande que a gente tem hoje na odontologia, exatamente porque os próprios dentistas hoje também, dentro da sua limitação de conhecimento, estão propagando determinadas técnicas que não fazem sentido. E a gente sabe disso, tá? Então, para você quer ter uma ideia aqui, você falou como não cair e o algoritmo faz isso. Hoje, a gente tem um problema muito sério na odontologia que eu considero que ela está retroagindo. A gente fala assim dos nossos avós, ele não tem os dentes, né? Ele usa dentadura. Aí o que a avó fala? Aí é que naquela época, meu filho, a gente ia no dentista, tinha um problema, eles arrancavam isso, não é isso que a gente escuta? Gente, isso voltou. Agora voltou. Você tem que tomar muito cuidado, porque dependendo da clínica que você cai, são clínicas especializadas que existem hoje em simplesmente extrair os dentes dos pacientes e colocar um tal de prótese protocolo. Chegou uma pergunta aqui disso, hein? O negócio tá, Bom dia, doutores. Toda hora chega a propaganda de dentista falando de uma prótese protocolo, mas realmente tem que tirar todos os dentes? Tem que fazer isso? Obrigada. É o maior alerta que eu vou deixar hoje para vocês. Eita. Fujam das propagandas de clínicas que falam exclusivamente de protocolo. Podem anotar isso. Fujam dessas propagandas. Por quê? Normalmente são clínicas que não estão direcionadas ao tratamento dos dentes, ao salvar os dentes. É muito comum que você chegue lá com dentes muito bons e olha, isso acontece a todo momento. Chegam pessoas direto lá na nossa clínica, na Simpla, falando assim, eu estou vindo aqui para fazer um orçamento de um protocolo e quando eu olho, os dentes são perfeitos. Não tem indicação alguma para protocolo e essas clínicas estão simplesmente removendo todos os dentes e colocando. Por quê? Um trabalho mais simples para o dentista e mais lucrativo para a clínica. Infelizmente. Olha isso. Pois é uma amputação, né? Confesso assim, olhando com o desse lado, para mim é uma amputação. Não é, e assim, isso não é tão, na nossa área também não é muito diferente quando a gente coloca um exemplo. Eu já vi diversas linhas de médicos, né, mesmo, fazendo tratamento de burnout com polivitamínicos por via intravenosa, né? Gente, burnout, né? Então assim, uma doença ocupacional,
A gente, os fatores de risco envolvem problemas fora de casa, problemas de relacionamento, problemas de dinheiro, né, que vai ser inclusive que vai se tornar um novo problema, né? Afinal, esses tratamentos são caríssimos, né? Então assim, piora a questão financeira, né? Todo o regime de como é a dinâmica do trabalho, o que acontece lá, se ele toma decisões, se o ambiente de trabalho é ruim. E simplesmente dar um monte de vitamina para essas pessoas, além de não ajudar em nada em termos de saúde, né, brinca com a esperança desses pacientes. Aí a pergunta foi como não cair nesse tipo de coisa, né? Primeira coisa, assim, realmente vale muito a pena eu sempre oriento os pacientes a fazer faxina do Instagram, tá? Faxina do Instagram não é a gente se parar de usar as redes sociais, não se trata disso. Se trata de você colocar ali no buscar, no caso aqui no localizar, e tudo que a gente vê, que a gente não gostaria de ver, a gente coloca. Não me interessa, não interessa, não interessa. Tá? Sempre, olha, falo para vocês aqui abertamente, não existe, por exemplo, a transtorno de déficit de atenção, que é uma das áreas que mais caem, né, no consultório, e que mais chegam para mim por conta disso, né, porque eu falo muito sobre transtorno de déficit de atenção no Instagram, pílulas dizendo que melhoram, tipo assim, Ritalina natural, essas coisas, isso é uma aberração. É sério, tipo, isso é uma brincadeira com algo extremamente sério. E aí, assim, com zero evidências científicas, mas com muita evidência de esvaziar o bolso do paciente e de iludi-lo. Então, sempre colocar, não interessa, não interessa. Pegar pessoas, buscar pessoas de confiança, tá? E assim, médico, geralmente a indicação é você procurar médicos que você conheça, né, que sejam bem recomendados, que primeiro, no caso da psiquiatria, da endócrina, você buscar RQE, que a gente sempre fala, que é o registro de qualificação de especialista. É fácil fazer isso, gente. Escreve o nome do médico no Google, escreve CFM, Conselho Federal de Medicina. Lá vai ter vai aparecer um negócio de busca, você coloca ali qual é o nome do médico ou o CRM e busca. Se ele é ou não especialista. Muitos não são, dizem ser. Isso já fala muito também da qualidade desses médicos, assim, pelo menos da qualidade de formação deles, né? Mas a partir disso, se o conteúdo dele está sendo ou não de qualidade, é bom que seja por indicação. Por indicação, tal como a gente busca indicação a gente busca indicação de um médico que a gente vai querer ir, né? Falar, não vou em qualquer cirurgião. Sim, quem a gente segue no Instagram, é importante a gente ter também indicação para não ser iludido. É verdade. Isso eu acho que também vai muito no odonto, né? Essa indicação. Dá pra gente também procurar o registro do dentista, a especialidade? Sim, dentro do site do CFO, né, que é o Conselho Federal de Odontologia. Mas aí a gente vai cair num outro problema. Eita! Que é o seguinte, são os dentistas que hoje estão realmente atuando legalmente dentro da odontologia, mas estão se aproveitando de um novo momento da odontologia que chama-se odontologia integrativa. Tá? Que é o que a gente ia começar, né, falando o assunto hoje. Explica pra gente então, doutor, o que significa isso? Pois é, a odontologia integrativa é muito interessante, tá? Realmente são novas áreas que vêm compor o atendimento odontológico. Mais importante é o seguinte, ela vem para complementar o atendimento odontológico, não para substituir procedimentos odontológicos. E dentro da odontologia integrativa, olha só que interessante, desde 2008, o Conselho Federal de Odontologia, ele já aceita que procedimentos como acupuntura, fitoterapia, floral, hipnose e homeopatia possam ser agregados ao tratamento odontológico. E o mais interessante disso, viu? Desde 2015, não sei se os ouvintes sabiam disso, mas desde 2015, a acupuntura e a homeopatia se tornaram especialidades da odontologia. Olha. Então hoje você tem dentistas especialistas também. Mas, Leandro, está substituindo o tratamento da cárie? O que é, né? Não, na verdade, essas novas terapias, elas entram como complementares, principalmente para casos onde o paciente tem muito medo do dentista, que a gente chama de odontofobia, né? Tratamentos de bruxismo, tratamentos do sono, ou seja, tem como a gente realmente agregar o tratamento das terapias complementares a uma odontologia, tornando ela mais integrativa. Boa, deixa eu fazer uma pergunta que chegou aqui, desculpa, doutor Davi. Pode? Bom dia, doutores. Minha tia não quer mais sair para almoçar fora, não frequenta festas de família, há muito tempo ela não sorri. Será que está com depressão? Ela usa dentadura e isso pode interferir uma dentição ruim.
pode causar uma depressão, por exemplo? Obrigado. Poxa, excelente pergunta. Olha, eu vou contar uma coisa muito interessante aqui, que não é um caso só. Eu vou exemplificar com um caso, na realidade são vários. De pessoas que realmente chegam falando assim, nossa, minha mãe ou minha tia, né, sempre as pessoas mais idosas, ela está muito triste, a gente fica olhando, ela não está mastigando direito. Eu não sei se é o dente dela, o que é, mas poderia dar uma olhada. A pessoa, inclusive, quando levam o familiar no consultório, o próprio familiar, ele fica com vergonha de tirar a prótese. Eles ficam muito constrangidos de tirar, sabe? E o que a gente percebe é que exatamente uma prótese, mas vamos falar a palavra mais simples, né? Uma dentadura, né? Um rote mal adaptado, machucando ou antigo na boca da pessoa, faz com que ela realmente tenha dificuldade de mastigação, fique com vergonha de sorrir e principalmente acabe se afastando, né, do convívio social. Ou seja, não participa mais de jantares familiares, almoço, não gosta de sair mais e, consequentemente, essas pessoas elas ficam com um pouco mais reclusas. E aí fica aquela pergunta assim, a pessoa está triste, né? O que é? Aí eu jogo agora a pergunta, na verdade, para o doutor Davi, que é em relação a como que isso pode refletir no própria questão desse convívio social, né, desse afastamento, e na questão emocional e psiquiátrica dessas pessoas. É extremamente importante que a gente entenda assim, que só um segundo que meu celular que estava na live vai acabar a bateria agora, por isso que eu estava ali escrevendo. É muito importante que o paciente, sempre que ele tem uma disfunção ou algo que atinge a autoestima dele e leva ele à perda, né, de produtividade ou perda porque é o seguinte, a depressão ela afeta laços sociais, ela afeta o âmbito profissional, ela afeta o âmbito familiar. Isso, e geralmente quando a gente tem alguma coisa que faz o contrário, assim, uma outra condição afeta também esses domínios, nós estamos falando de um fator de risco para adoecimento mental, um ponto. Tá? No caso do sorriso, ele tem uma relação muito íntima com a forma como a gente se vê, não só os outros, né? O nosso sorriso, além de ser um cartão de visitas que a gente fala, ele está envolvido a nossa identidade. Então, quando a gente pega pessoas que começam a ficar disfuncionais, né? Ela não consegue mais se sentir à vontade em ambientes públicos, né? A autoimagem dela é afetada, sim, isso aumenta o risco do paciente adoecer. Respondido. Muito bom. Tem mais pergunta, Homero? Tem mais aqui, ó. Pode fazer? Pode. Ó, bom dia, doutores. Bom dia a todos. Como saber que creme dental escolher, então? Com flúor, com carvão, qual? Obrigada. Com antidepressivo. Mentira, gente. Brincadeira. Não, na verdade, Tem que ter, né? vamos pensar assim, ó, existem realmente uma infinidade de cremes dentais. Você vai numa farmácia hoje, você fica até perdido com tanta caixinha colorida ali, né? E olha que interessante, a gente falando dessa questão da integrativa, né? A integrativa fala então da fitoterapia, né? A utilização de ervas, plantas e tal. E muitos cremes dentais, inclusive, eles colocam lá na caixinha, né? Com sálvia, com alecrim, colocam flores ali, como realmente sendo produtos que vão atuar de forma benéfica. O que a gente sabe realmente, a fitoterapia, ela tem o seu valor, ela tem a sua ciência e o seu estudo. Porém, quando colocado em cremes dentais, não tem nenhuma evidência científica de que realmente ajude no tratamento de doenças de gengiva, por exemplo, tá? Então, quando a gente fala de cremes dentais, a gente tem que pensar o seguinte, o principal deles é com os que tratam a sensibilidade. Então, se você tem uma sensibilidade, procure um creme para dentes sensíveis. Os demais cremes, eles são muito parecidos, eles têm produtos químicos muito semelhantes que vão ajudar na remoção da placa bacteriana. Porém, fuja exatamente daqueles que não possuem o flúor e principalmente aqueles que prometem clareamento nos dentes, hein? Olha, os cremes dentais que prometem clareamento nos dentes, sabe como é que faz esse clareamento mesmo? Eles colocam cristais de sílica, é uma areinha que se coloca dentro do creme dental, só que com um grânulo um pouco mais alto, maior. E aí o que acontece? Lembrei do carvão lá do pessoal antigo, hein? Exatamente. Então é um creme dental que, na verdade, quando você escova, ele vai remover as manchas dos dentes. Porém, por ele ter esse cristal de sílica maior, ele também arranha.
Ou seja, no primeiro momento você remove a mancha, clareia, no segundo momento ele pode desgastar os dentes e amarelar novamente. Exato. Então, melhor forma é procure o seu dentista e veja com ele qual o creme mais adequado para você. Isso aí. Boa. E se tiver dúvidas e outras questões de mitos, né, doutor, eu acho que também é um alerta para o paciente. Procura um profissional Sim. especializado, com credibilidade. E vamos na indicação também, que pode ser uma boa, né? Sim, a gente sempre fala, a indicação ainda assim É. é o melhor. Alguém já testou, já foi lá, gostou, então Aham. ela Da tem boca a que- boca, literalmente. Eu ainda falo de indicação de profissionais para profissionais, isso é muito importante também. Agora, isso que o Leandro colocou, que eu acho que vale muito a pena chamar a atenção, em relação à saúde mental, essa parte da integração, ela já é muito antiga e eu sou absolutamente a favor. A gente, inclusive no Espaço Calmamente, durante muitos anos, né, a gente já teve diversos perfis de profissionais, com medicina chinesa, com medicina indiana, ayurvédica, né? Tudo isso, gente, é muito importante. Inclusive o guideline, né, que são as diretrizes mais importantes de psiquiatria para transtornos de humor do mundo, que é a canadense, tem uma parte só de terapias complementares. Acontece que, como o Leandro colocou, eles fazem parte de um processo, fazem parte de um grupo. Nós não, o grande problema é a gente protagonizar um ao invés do outro. Imagino que ninguém aqui, por exemplo, eu gosto, acho legal, as pessoas que gostam de médicos da homeopatia. Alguém que infarta vai buscar homeopata? Não, é exatamente isso. Então a gente, em compensação, a pessoa que tem um problema cardíaco, ela pode ser tratada também com algum tratamento homeopático? Pode. Isso fazendo parte de um processo de grupo, né, de equipe. Isso sim. Então isso na psiquiatria funciona da mesma maneira. Acontece que no caso dos psiquiatras, as pessoas vão procurar depois que tudo deu errado, né? Geralmente é isso. A gente, quando procura primeiro, a gente pode saber qual é o momento, o melhor momento, ou o que a gente de fato pode esperar desse tipo de tratamento. E a gente tem que tomar cuidado porque a odontologia está indo para esse mesmo lado, tá? Quando a gente fala dessa odontologia integrativa, está se perdendo o limite. Então, por exemplo, hoje já existe a odontologia quântica. Então, tem dentistas prescrevendo medicações quânticas que vão desenvolver um processo energético para o tratamento de determinadas enfermidades dos pacientes. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Existem dentistas hoje que usam os pêndulos energéticos, né? Que colocam pêndulos, metais próximo ao rosto do paciente para saber se existe uma energia positiva por trás daquele tratamento odontológico. Gente, é interessante, é legal saber. Não substitui uma odontologia convencional, não temos evidência científica. E no caso, saúde é ciência. Elas precisam dar de mãos dadas. Com certeza. Acabou o nosso tempo, Com Aninha. isso a gente não. encerra o Calma Aí de hoje. Gente, 9h06, a hora voou. Ó, passou rápido demais. Doutor Leandro, muito obrigada pela sua participação. Seja muito bem-vindo sempre. Foi uma aula, né, doutor Navi? É sempre uma aula, doutor Leandro, gente, é sempre uma aula. Eu muito feliz de ter aqui e vai voltar ainda muitas vezes, né, Eu Leandro? fico muito feliz também, tá, pela participação. Eu, em nome de todo o time da Simples Odontologia, né, agradeço por estar aqui e, mais uma vez, parabéns aos meus colegas dentistas pelo dia de hoje. Isso aí, parabéns, né, gente? Fazendo o sorriso das pessoas melhores. Muito bom. Eu e o Leandro, a gente criou a gente tem, na verdade, uma sociedade de um produto para, geralmente, quando a gente coloca cursos, né? E o nome que a gente colocou foi Smiling Mind. Isso, legal. né? Mente sorridente, justamente porque a gente, né, como os nossos pacientes que nós temos em comum, às vezes o Leandro faz a pessoa sorrir fisicamente, de fora para dentro, e a gente faz de dentro para fora. Legal, muito bom. Acabou mais um Calma Aí, sexta que vem tem mais, né, Aninha? Tem mais um a partir de 8h30 da manhã na sexta-feira. Doutor Davi, muito obrigado, parabéns mais uma vez, doutor Leandro, tudo de bom, viu? Tamo Obrigado. junto, gente. Até a próxima. Valeu, Aninha. Corta-se